Pessoal, hoje nós recebemos aqui em casa o coloproctologista Cristiano Magalhães Nunes, que vai nos falar sobre cirurgia sem corte. Doutor Cristiano, seja muito bem-vindo aqui em casa. Que prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela recepção, pelo convite. Imagina. Estou muito feliz por estar aqui e poder falar um pouco sobre o novo tratamento. Pois é, esse novo tratamento é inovador, né? Mas antes que a gente entre nesse detalhe do tratamento, queria conversar um pouquinho sobre o senhor. O senhor estava me dizendo que é amazonense. Sim, até fiquei muito feliz com a música de entrada do programa, que relembrou minhas raízes amazonenses, né? A cultura do boi bumbá, lá do Amazonas. Fiquei muito feliz, me senti aqui em casa. Que bom. E lá é o Garantido e o caprichoso. Garantido e o caprichoso. E o senhor é qual? Eu sou o garantido, o boi do coração. Ai, que legal. E o estado do Amazônia eu ainda não conheço, mas quando eu estive fora do país, eu achei interessante porque as pessoas sempre querem saber sobre o samba, sobre as mulatas, sobre o carnaval, e várias pessoas vieram me perguntar sobre o estado da Amazônia. E eu não soube responder porque eu não conheço, mas eu sei da grandeza, da história e da preocupação com esse estado que é tão importante para o mundo. Inclusive a vinda do presidente da França, agora recentemente do Brasil, que mostrou isso para o mundo inteiro, né, com uma maestria incrível, né, doutor? É verdade. Lá em Manaus se recebe uma carga muito grande de turistas, tanto norte-americanos como europeus, porque eles são meio que maravilhados por essa mitologia do Amazonas, né? De conhecer os índios, de conhecer o encontro das águas, o Rio Amazonas, o Rio Negro, né? E as nossas culturas ao lado do Amazonas. E a cidade de Manaus é uma cidade muito antiga. Foi a primeira cidade no Brasil a ter luz elétrica por causa da época áurea da borracha, onde se girava muito dinheiro lá por causa da borracha. Então tem construções assim magníficas. O Teatro Amazonas, ele veio todo da Europa de navio e ele é magnífico. Ferros ingleses, as cadeiras, o domo dele todo é lindo. Então, os turistas ficam muito maravilhados quando vão conhecer. E eu digo que todo brasileiro, antes de morrer, tem que conhecer a região amazônica para ver o tanto que o seu país, o nosso país, é rico em fauna, flora. Tem muita coisa bonita para se visitar lá. E a comida de lá também é maravilhosa. É muito boa. Doutor, mas o senhor, então, como é que é o nome? É coloproctologista. Isso, coloproctologia é a especialidade da medicina voltada mais para o tratamento das doenças do intestino grosso, do reto e do canal anal, certo? Essa é a definição da coloproctologia. E a questão da hemorroida, que nós vamos falar sobre isso, a gente vê que ainda é carregada de preconceito, que as pessoas falam assim, eu tô com um problema aqui, eu vou no médico, mas qual que é o seu problema? É um probleminha que eu tenho aqui no intestino, mas o que é que você tem no intestino? É uma coisinha. Aí a gente fala, é hemorroida, não é? A pessoa tem vergonha de falar isso. Exatamente. Não tem um preconceito, doutor? Sim, ainda hoje há uma carga muito grande de tabu e preconceito em se falar de doenças do canal anal. As pessoas se sentem tímidas ou com vergonha mesmo de falar sobre o assunto, achando que é feio porque está na região anal, né? Mas é uma doença muito frequente, as doenças do canal anal, e a principal delas são as hemorroidas, né? Hoje em dia se faz um trabalho para tentar desmistificar e tirar essa carga de tabu em cima desse preconceito, né? Mas ainda é muito difícil. As pessoas tendem a procurar quando já não estão aguentando mais, quando está num estado muito avançado já, né? E o que é que acontece lá na hemorroida que faz essa não é infecção, não, é infecção mesmo, não é? Não é uma infecção. Veja bem, todos nós nascemos com a anatomia do canal anal é igual em todos nós. Todos nós nascemos com vasos do plexo hemorroidário
esses vasos, quando nós nascemos, são vasos sanguíneos normais. Certo. Mas existem alguns fatores predisponentes que fazem com que, durante a vida da pessoa, em determinada fase da vida, esses vasos podem começar a dilatar. E quando eles dilatam, eles vão virando como se fossem varizes. O termo varizes não é bem correto para hemorroidas porque ela não é formada só por veias. Também tem pequenas artérias. Tanto que quando ela sangra, o sangramento da hemorroida é um sangramento vermelho vivo. Vermelho bem vivo mesmo, como se fosse aquele vermelho da Ferrari. Não é um vermelho escuro típico de sangramento de veias. Mas existe então elas vão dilatando até virar um novelo de vasos dilatados com veias e pequenas artérias. E esse novelo de vasos, então, dilatados, vai começando a pesar e conforme elas vão aumentando cada vez mais de tamanho, elas vão se pronunciando através do canal anal, geralmente durante a evacuação. Então, é uma dor terrível. Quando existem dois tipos de hemorroidas, basicamente. As internas, são mais frequentes, e as externas. As internas estão numa região do reto onde não há inervação sensitiva. Então, o principal sintoma das hemorroidas internas é o sangramento ou então o prolapso, que é esse termo prolapso significa a saída dela pelo canal anal durante um esforço ou durante a evacuação. Já as hemorroidas externas estão numa região onde se tem inervação sensitiva, ou seja, onde se tem uma inervação onde você sente dor. Então, essas hemorroidas, quando complicam, e a principal complicação delas é a trombose, aí sim a pessoa sente dor ao evacuar. E dor no próprio processo da trombose da hemorroida. E como que era feita a cirurgia convencional? Como é feita? Bem, antigamente, a técnica mais usada convencional para o tratamento das hemorroidas é uma técnica chamada Milligan-Morgan. É uma técnica de hemorroidectomia aberta. O que significa isso? Geralmente, nós temos 3 vasos hemorroidários e esses 3 vasos que se tornam as ditas hemorroidas, né? Então, essas hemorroidas, quando se pronunciam através do canal anal, na técnica convencional, o que a gente faz? A gente faz um recorte em forma de raquete e vai dissecando, liberando esses vasos, essas hemorroidas que estão coladas na musculatura do canal anal. E lá dentro se faz uma ligadura desse pedículo e retira, então se corta essa hemorroida fora. Nessa cirurgia, então, ficam geralmente 3 cortes em forma de raquete abertos. Então, esses cortes, eles, em primeiro lugar, causam, geralmente na primeira semana, até 10 dias, muita dor ao evacuar, porque os cortes, como estão abertos, as terminações nervosas todas estão expostas. Então, causa muita dor na primeira semana da cirurgia convencional. Há sangramentos, porque o corte é muito recente, então a pessoa não vai parar de ir no banheiro toda vez que ela for evacuar. Então, pode ser que haja um pequeno sangramento e, principalmente, muita dor. Eu já tive, inclusive, paciente que me relatou que no primeiro pós-operatório foi ao banheiro para fazer a primeira evacuação e sentiu tanta dor que desmaiou no vaso. Meu Deus! Então, assim, as pessoas têm muito medo de se falar em hemorroidas e, principalmente, em pensar num possível tratamento numa cirurgia de hemorroidas, justamente por causa desse estigma da dor, porque todo mundo que já operou de hemorroidas, geralmente fez pela técnica convencional, fala, eu nunca mais quero passar por isso porque foi uma dor excruciante, uma dor insuportável. E então isso causa um temor e um medo das pessoas que ainda têm hemorroidas para procurar o tratamento. Com certeza. E por que existe essa incidência de a pessoa fez a cirurgia e depois tem que fazer de novo? Por que isso? Bem, nós temos então, como eu falei, os 3 vasos
hemorroidários principais. Geralmente são eles que primeiro desenvolvem a doença. Entendi. Porém, ao redor do canal anal, existem outros pequenos vasos que podem se tornar mamilos hemorroidários secundários, que a gente chama. Então, assim, não é que a pessoa que fez a cirurgia de hemorroida e depois apareceu uma nova, que eu operei a hemorroida, mas a hemorroida voltou. Não é que voltou, surgiu uma outra hemorroida, talvez de um vasinho desse secundário. Entendi. Né? Porque, assim, o que a gente corta fora na cirurgia convencional, se eu corto um pedaço do meu dedo, ele não nasce de novo. Mas, às vezes, esse dedo que antigamente estava normal pode vir a adoecer no futuro. Entendi. Então, é isso que acontece. E agora essa nova cirurgia, essa nova técnica? Bem, agora nós temos, então, uma técnica chamada THD, que é uma sigla em inglês, que traduzida ela é conhecida como desarterialização hemorroidária transanal. Essa cirurgia é feita com um anoscópio. Esse aparelho aqui é chamado de anoscópio. É um aparelho que ele tem uma fonte de luz, que não está aqui no momento, mas é acoplada aqui uma fonte de luz. E com esse aparelho, a gente consegue trabalhar dentro no canal anal interno. E vira assim para o pessoal ver. Né? A gente consegue, então, trabalhar essa cirurgia toda lá dentro do canal anal interno. Ele tem uma chanfradura e, através dessa abertura, a gente passa um aparelhinho aqui dentro de Doppler vascular. Sim. Esse aparelho de Doppler é para nos mostrar, através do som, onde se encontra o pedículo arterial, a artéria que vai dar origem a esse plexo hemorroidário, certo? Então, eu localizando essa artéria com o Doppler, eu tenho condições, então, de ir em cima dela e fazer a ligadura dessa artéria. A artéria é o vaso sanguíneo que leva sangue para as estruturas. Então, é o vaso sanguíneo que vai levar o sangue para aquele novelo de hemorroidas que está dilatado. Então, eu bloqueando essa alimentação de sangue, o próprio novelo hemorroidário já começa a murchar. Que legal! Porque a alimentação dele foi cortada. Mas a cirurgia não é só isso. Depois que a gente liga essa artéria, a gente faz uma nova sutura para fazer, porque a patologia como eu falei, as hemorroidas vão dilatando e quanto mais dilatadas elas ficam, elas vão pesando e perdendo a sua sustentabilidade aqui de dentro do canal anal e começam a se pronunciar para fora do canal anal. Então, o problema é não só a dilatação dos vasos, mas como a perda da sustentação. Então, ainda tem isso. Então, nessa cirurgia, a gente faz a ligadura da artéria, que vai fazer com que o fornecimento de sangue para esse novelo hemorroidário seja encerrado. E depois nós fazemos uma sutura chamada de pexia, que vai suspender esse mamilo de volta para a sua posição original, lá dentro do canal anal. Nossa! Então, é por isso que a gente fala que a cirurgia é sem cortes, porque ela é toda feita do canal anal interno para dentro, para o reto. Então, depois que a cirurgia termina, não fica nenhum corte do lado de fora. Que interessante! Então, como ela é feita, lembra que eu falei que tem uma região onde daqui para baixo tem inervação sensitiva e daqui para cima não tem inervação sensitiva? A cirurgia, então, é feita dessa região para cima, onde não se tem inervação sensitiva, e por causa disso, a sensação de dor que o paciente tinha na cirurgia convencional não existe nessa cirurgia. É lógico que toda cirurgia provoca um processo inflamatório. E todo processo inflamatório pode ter uma leve sensação de dor. Mas não é a dor excruciante da cirurgia convencional. Todas as pacientes, principalmente as pacientes mais idosas, que a gente preocupa com o bem-estar, o conforto delas, voltaram no meu consultório com entre 7 a 10 dias dessa nova cirurgia realizada, e todas entram com um sorriso no rosto. Ai, que alegria! E a gente pergunta, precisou usar remédio para dor no pós-operatório?
100% delas falaram que não precisaram, em comparação com os pacientes da cirurgia convencional, que 100% deles precisam usar remédios fortíssimos para a dor. Inclusive remédios à base de opioides, que são remédios controlados para a dor e que são fortíssimos, e todos eles da cirurgia convencional precisam usar. Em contrapartida, nenhum paciente que eu operei dessa nova técnica até hoje, nenhum deles precisou, apesar de eu fornecer a receita, mas eu sempre pergunto, precisou usar? Nenhum precisou usar o remédio forte para dor. E como foi sua primeira evacuação? Ah, doutor, eu pensei que quando eu fosse no banheiro ia doer, mas eu fui no banheiro e saiu normalmente, alguns queixam uma leve ardência, mas a maioria queixa a sensação que a gente chama de tenesmo. O que é o tenesmo? Como essa cirurgia nova leva muitos pontos aqui dentro do reto, né? Então a pessoa passa os primeiros dias de pós-operatório com uma sensação de que o reto está cheio. Ah, doutor, alguns até me mandam mensagem no celular: doutor, eu estou com vontade de ir no banheiro, mas eu não estou conseguindo fazer cocô. Eu faço força, eu sinto que tem, mas não tem. Aí eu explico: não tem. Quando tiver fezes para sair, elas vão sair normalmente. E eles falam, realmente, às vezes sai e eu não senti dor. A dor que eu esperava, eu não senti. Saiu normalmente. Ai, que maravilha. Né? Mas a sensação que a pessoa fica nos primeiros dias de pós-operatório dessa cirurgia, então, é o tenesmo. É a sensação de que o reto está cheio, mas é por causa dos pontos que estão lá dentro. Ah, entendi. E qual que é a diferença do tempo de cirurgia da convencional com essa? Essa é uma pergunta muito boa. Na cirurgia convencional, como eu falei, ficam 3 cortes em forma de raquete ao redor do ânus. Esses cortes, como estão abertos, a cicatrização deles vai ser por segunda intenção, como a gente chama. O que é uma cicatrização de segunda intenção? É uma cicatrização de uma ferida aberta que o próprio organismo, com o tempo, vai fechando lentamente. Então, é uma cicatrização demorada, em torno de 20 a 30 dias para essa ferida estar completamente fechada e a pessoa, às vezes, conseguir voltar para suas atividades normais. Em compensação, com a THD, em média de 7 a 10 dias, o paciente já pode voltar para a sua atividade normal. Eu peço para ficar em repouso os primeiros 7 dias, mesmo apesar de não ter corte nenhum do lado de fora, mas porque os pontos estão lá dentro, para não correr risco de soltar nenhum ponto, né, não fazer nenhum esforço. Mas o que a gente vê dessa nova técnica é a reabilitação do paciente muito mais rápido do que na cirurgia convencional. E a grande vantagem é que todos eles falam que o pós-operatório foi muito confortável, praticamente sem dor nenhuma. Gente, o doutor Cristiano, foi difícil trazê-lo aqui, porque é muito ocupado, está sempre fazendo cirurgia, e eu corre danado, mas eu vou pedir que o senhor volte aqui. Ah, mas vai ser um prazer. Eu muito agradeço. Obrigada, foram super esclarecedoras e muito importante para a gente acabar com esse mito, com esse preconceito das hemorroidas. Vamos nos cuidar.